Oi, bem-vindos a todos. Chegou agora a Damile, chegou a Ludmila, chegou, mas já tinha chegado um monte de gente, né? A Bruna, o Jonathan, a Emily, Marcos Vinícius, Thaís, nossos cativos de sempre. Estamos aqui, nós três, o professor Conrado, o professor Daniel e eu. E aí, estou dando as boas-vindas porque você, de novo, né? Porque tem o pessoal do YouTube, eu nunca esqueço de vocês. E aí, fico feliz que tem chegado gente nova, né? Então, estou muito feliz. Aqui no ao vivo, porque eu sei que no YouTube sempre um monte de estudantes assistem a gente. E aí, a aula de hoje é sobre o SUS, né? Sistema Único de Saúde. E aí, eu tinha. Ai, meu Deus, esqueci de fazer um negócio. Agora que eu estou lembrando. Eu passei aquele formulário para vocês, não foi? Tipo uma chuva de ideia. O que que vocês pensam sobre o SUS? O que que você acha sobre o SUS? Então, daí eu queria primeiro mostrar para vocês assim, o que que a gente está pensando, né? O que eu estou pensando para esses próximos encontros. E daí abrir o microfone. A gente vai começar hoje com abrir o microfone assim, né? Se quiser, o microfone aberto é simbólico. Pode falar pelo chat, pode falar por onde for. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu tinha pensado. É uma guia que chama? Será que é isso aqui? É esse daqui mesmo. Tá aparecendo? Não, não tá aparecendo, não. Não? É, é... Aqui também não. Assim, agora Agora sim. sim, agora sim. Ah, tá. Tá entrando. Tá Tá devagar a minha carregando. internet hoje. É a internet que tá devagar. E tá chegando gente, assim que eu gosto. Aí, apareceu Massa. o Eu não slide. consigo mais ver vocês, tá? Do jeito que tá aqui, fica só eu olhando para a apresentação. Então, qualquer Então, o coisa, professor. eu e o Daniel, a gente vai te avisando do chat, tá bom? Massa. Então, olha só. Beleza. Primeira coisa que eu queria falar é o que o SUS representa para você. Então, apesar de que a aula é sobre o SUS, eu me sinto incapaz de falar sobre o SUS precisamente, né? Então, a gente vai fazer uma abordagem não da saúde pública exatamente, mas como que as ciências sociais, as ferramentas que a gente tem nas ciências sociais, podem nos ajudar a fazer essa aproximação sobre o Sistema Único de Saúde. E uma das coisas, né, é pensar sobre a representação que ele tem para nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto estudantes do ensino médio, né, enquanto comunidade escolar. Então, por isso, essa palavra representa está aí bem marcado na primeira pergunta. Não vai ser uma aula hoje, né, que eu vou ficar falando muito. Então, eu queria mostrar para vocês mais ou menos o que, que eu tinha pensado, né? 4 etapas. Não necessariamente vai ser um por aula, porque aí vai ver como que vai ser o fluir do nosso tempo, né? Se às vezes a gente quer ficar mais tempo em às vezes 2 aulas, às vezes quer ficar mais curto, vamos ver. Mas a primeira parte é essa de microfone aberto, que é a ideia de hoje. Vamos começar por aí, que é a gente conversar, trocar experiência, contar história, dar uma olhada naquela chuva de ideias, enfim, todo mundo poder falar sobre suas experiências com o SUS, suas percepções, por aí. E daí, depois, num segundo momento, a gente pensar perguntas que podem nos ajudar a entender melhor o SUS, ou seja, fazer perguntas. Se a gente fosse um investigador, se a gente fosse uma pessoa que quer aprender mais sobre o SUS, seja um cientista social, seja um médico, ou seja um ET, um turista, sei lá, um chinês que chegou aqui no Brasil, quer saber aprender. Então, que perguntas a gente pode fazer? Então, vamos pensar perguntas, tá? Não necessariamente a gente tem que ter resposta para todas elas. Eu nem tenho expectativa que eu vou ter resposta para tudo, mas para a gente pensando. Então, como a gente tem um tempo, de uma aula para outra, quem sabe a gente não pode ir cada um tentando buscar algumas dessas respostas. E aí, no momento mais para frente, eu pensei da gente ter uma caixa de ferramentas. O que seria essa caixa de ferramentas? A gente olhar alguns conceitos, conhecimentos das ciências sociais que a gente pode usar, acessar, para entender melhor o SUS e refletir sobre algumas das perguntas que a gente já tiver feito ou outras. E aí, por último, no final tem esse verdinho, que seria definir juntos
quais falas, ou modelos mentais, olhares, atitudes que a gente pode mudar a partir dessa nossa experiência pedagógica aqui. Tudo bem? Muito bom, Andressa, adorei. Massa. Então eu vou parar a apresentação porque eu esqueci de pegar a resposta do formulário e colocar aqui dentro. E vou abrir o microfone para a gente falar. Enquanto a gente vai falando, eu vou colar aqui a resposta dos formulários, beleza? Eu fiz essa gafe. E como? Ó, tá chegando gente, lindo demais. E tá chegando gente. Então a ideia é contar a história, falar, entendeu? A gente é tipo, lembra, quem foi que deu a sugestão na aula passada da gente fazer um debate? Então, não é exatamente um conflito, um debate, um fala uma coisa, outro se coloca como antagonista, não é essa ideia, mas que a gente possa pensar, o que é o SUS? Tu sabe que é gostoso de comer é um picolé? É. Esse doce. Me dá um minutinho que eu vou lá pegar a resposta do formulário para trazer para vocês. Beleza. Aí, se o Daniel, o Conrado, ou algum colega quiser, ou algum estudante quiser começar a contar a história. Vamos lá. Quem quer contar? Quer contar uma história aí, Conrado? Uai, pode ser. Eu posso contar umas e rapidinho, então. Primeiro uma boa, depois eu conto uma ruim. Tá bom. Não, então uma boa, assim, recente, é que eu tenho um pai de 65 anos, que mora em São Paulo, na capital. Meu pai, ele tem diabetes, e meu pai também já teve hepatite, e agora, nos últimos tempos, meu pai desenvolveu um câncer na região da garganta, assim, do pescoço, né, que chama-se carótida. Então, meu pai teve um câncer na carótida e, coincidentemente, talvez também no pior momento financeiro da vida dele. Assim, um momento bem frágil de questão financeira, e em questão estrutural, de um modo geral, meu pai está bem mal, assim, da vida mesmo, de um modo geral. Isso que eu posso falar para vocês. E mesmo assim, o meu pai, como cidadão brasileiro, conseguiu atendimento dentro de uma rede pública de saúde, na qual meu pai conseguiu realizar todos os exames pré-operatórios, pré-cirúrgicos, todos os procedimentos cirúrgicos e os pós-cirúrgicos. Meu pai agora ele já fez a extração do tumor, do câncer. Ele já agora ele teve que retirar todos os dentes da boca para poder fazer a radioterapia e vai reimplantar todos os dentes. E tudo isso num hospital público brasileiro sem gastar nenhum real. E sem ser rei, sem ser rainha. Meu pai é uma pessoa normal, uma pessoa trabalhadora, um trabalhador brasileiro, como qualquer outro. Não precisou pedir favor para ninguém, não precisou roubar nada de ninguém, nem passar na frente de ninguém, nada, nada, nada disso. Simplesmente ele entrou numa fila de prioridades que o Brasil organizou por meio de leis, por meio de acordos ditos democráticos. Então, assim, é uma notícia muito boa, assim, eu sinto muito orgulho, assim, quando eu falo do nosso país e me lembro que a gente vive num país que também acontece isso, eu fico muito feliz, tá bom? Porque no meu pai a gente pode ver qualquer cidadão brasileiro simples que precisou do Estado, precisou usufruir dos serviços, dos direitos que supostamente o nosso dinheiro paga para nós mesmos, tá bom? Então eu fico feliz com essa história, beleza? Essa é uma historinha boa. Pô, bacana, hein? Melhora pro seu pai aí, viu, Conrado? Tudo Cara, bom. se você vê, Daniel, tem uma melhora boa já, que é do quadro da própria, assim, questão mesmo, mas eu acho que o que melhor deixou ele foi, por exemplo, ele já saiu da cirurgia sabendo que ele ia ter que retirar os dentes, mas ele já sabia que o próprio hospital ia colocar de novo.
Então, isso, querendo ou não, deu um astral para ele legal, deixou ele com a autoestima boa, porque ele sabia que logo, logo aquela situação ia passar. Então, acho que assim, isso foi muito massa. E eu fico feliz também porque eu posso falar, garantir para vocês que não tem nenhum esquema por trás disso. Nada não, nada mesmo. Nossa, impressionante. O SUS é uma coisa maravilhosa mesmo. Eu sei que assim, eu ganhei uma bolsa, né, para ir estudar fora uma época aí, já faz uns anos, né? Aí foi lá nos Estados Unidos, né, que é a maior potência econômica do mundo, né? E aí eu cheguei lá e eu achei que ia encontrar um monte de gente com condição de vida melhor que a nossa aqui, né? Assim, numa situação financeira média, melhor que a nossa situação financeira média do brasileiro aqui, né? Aí logo no primeiro dia que eu cheguei lá, eu fui ver um jogo do LeBron, né? Que eu gosto de basquete, já tinha reservado. Nossa, que inveja. É, fui ver lá. Cheguei na cidade que o LeBron estava jogando já, né? Ele tinha acabado de trocar de time. E aí eu fui ver o jogo, né? E aí eu tava vendo o pessoal com as camisas assim, ó. Eu mereci a minha saúde, né? A minha saúde foi mérito meu e não sei o quê. E eu não tava entendendo aquilo. Aí eu vi que estavam começando as discussões sobre o Obamacare, né? O que era o tal do Obamacare? O Estado ia dar um subsídio, ia dar um dinheiro para ajudar as pessoas a pagarem o seu plano de saúde, né? Como não tem saúde pública lá nos Estados Unidos, é zero, o governo ia pagar uma porcentagem, uma parte, né, do seu plano de saúde. E aí tinha um monte de gente falando que era comunismo, que era não sei o quê, quando na verdade isso é estado do bem-estar social, né? A gente vai aprender melhor isso com o tempo, né? Mas existem nações capitalistas em que o Estado, como aqui no Brasil tem o SUS, né? Ele investe no bem-estar da população e em condições básicas de vida, né? E aí tinha um monte de gente lá que era contra, né? O Estado ajudar no plano de saúde das pessoas. Não era um SUS, não, gente, que nem tem aqui. Era assim, o Estado ajudando a pagar um plano de saúde, né? E aí, isso ficou muito marcado. Por que uma pessoa não ia querer que o Estado ajudasse ela a pagar as coisas? Eu pensei, pô, deve ser gente muito rica, né? O custo da saúde aqui deve ser baixo, talvez, né? Aí eu fui para a cidade em que eu ia passar o tempo estudando lá, e eu fui conhecendo várias pessoas, fiz vários amigos, e aí eu descobri que todo mundo que eu conhecia, né, porque eu estava num ambiente universitário, né, todo mundo que eu conhecia tinha dívida hospitalar, todo mundo que eu conhecia. Eu não conheci uma pessoa que não estava endividada, com dívida de hospital. Eu não conheci uma pessoa que não estava com dívida de hospital. Teve um amigo meu que ele teve um problema no dente, porque ele teve uma queda, ou seja, ele caiu e bateu o dente. Ele teve que extrair 4 dentes, né? Ele tinha uma dívida de $15.000. Só disso. Ele teve apendicite, a apendicite dele foi uma dívida de mais $9.000, eu acho. Então, ele estava afogado em dívida. Eu conheci os pais de uma pessoa que eu conheci lá, tinham vendido a casa que eles tinham para pagar o tratamento de câncer do pai dela. O pai teve que vender a própria casa para conseguir pagar o tratamento de câncer. Então, assim, estava todo mundo com dívida hospitalar. Todo mundo que eu conheci tinha dívida hospitalar. Não tinha uma exceção. Todas as pessoas tinham dívida hospitalar. Todo mundo estava devendo. E todas as pessoas que eu conheci por ser um meio universitário estavam com dívida
escolar também, porque todo mundo teve que pagar uma universidade. Uma universidade ruim lá é 200, 300 mil dólares. Então as pessoas, elas trabalham e elas passam lá a vida inteira pagando, passam a vida inteira pagando dívida hospitalar, passam a vida inteira pagando educação, porque lá não tem hospital e não tem universidade pública. Sério. Aqui no Brasil, eu não conheci tanta gente endividada quanto eu conheci lá nos Estados Unidos. E aí, todo dia, eu ficava com medo, né? Porque depois que eu conheci essas pessoas, eu fui revisar os termos do meu plano de saúde. Né? Que para você viajar para o exterior para estudar, você tem que fazer obrigatoriamente um plano de saúde. E o plano de saúde, ele cobria, por exemplo, só 30% de uma internação. Então, se eu ficasse doente lá enquanto eu estivesse estudando, né, se eu tivesse um problema de cálculo renal, se eu tivesse apendicite, ou se eu tivesse qualquer coisa, eu ia ter que pagar 60%, 70% da minha internação. E que é esse preço, justamente esse preço aí, que eu acabei de falar de vocês. Imagina, se uma pessoa que teve que extrair 4 dentes fez uma dívida de 15 mil dólares, imagina uma pessoa que tem que ficar internada uma semana, ou 2, 3 dias. Né? Imagina uma coisa dessa. Então, gente, a saúde pública é uma necessidade. Uma necessidade, né? Quando eu cheguei aqui no Brasil e voltei para essa realidade aqui que tem o SUS, eu tive um alívio enorme. Né? Você pode... aqui você tem o direito de ficar doente. Lá não. Lá você não tem direito de ficar doente. Realmente relatos muito fortes, né? Só 2. O meu filho tá doidinho aqui, gente. Só me desculpar, eu tô meio confusa. Mas eu queria compartilhar com vocês o resultado da enquete. Ler as respostas. Eu escondi os nomes, não vai dar para ver os nomes, só as respostas. Mamãe, eu vou compartilhar e a gente vai ler. Mamãe, eu quero. E aí, eu queria animar vocês a falarem também, abrir o microfone. Seja abrir o microfone e falar, contar uma história, seja pelo chat, falar qualquer coisa, e a partir do que vocês ouviram também, dos professores e da enquete agora. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui uma guia. A internet aqui em casa tá bem lerdinha, tá, gente? Quando der para ver, vocês me avisam. Deu para ver? Ainda não? Vai aparecer ainda. Meu filhinho. Deu para ver, deu para ver. Deu para ver, né? Eu que troquei aqui. Pronto. Então, olha só. É muito legal a gente ver o que as pessoas pensam sobre o SUS. Então, olha lá. A pergunta foi, o que vem na sua cabeça quando você pensa no SUS? Aí as respostas. Saúde. Uma organização de sistema de saúde pública. O cartão. Essa eu adorei, porque teve várias, o cartão. Penso que seja uma ajuda imensa para a população que possui uma condição inferior. Mas, por outro lado, posso enxergar que é um programa cheio de problemas, os quais são resolvidos lentamente. Lugar de ajuda às pessoas e consulta. Necessário. Sistema único de saúde, apenas. Saúde para todos. Saúde. Deixa eu ver aqui. Penso que é um sistema que precisa melhorar muito. Saúde. Atendimento. Ai, meu filho, o que é isso? Não pode. Acabei de pôr um livro na minha cabeça. Atendimento de saúde especializado. Meu filho. Desculpa, gente. Alguém quer ler? Tá aí na tela. Eu tô meio... A vida que tá difícil. Eu leio aqui, ó. Atendimento de saúde especializado de média e alta complexidade. É mais para a pessoa conseguir cirurgia pelo governo. Em um cartãozinho que usamos quando vamos ao médico. Espera aí, que eu tenho que
aconteceu uma coisa aqui, peraí. Pronto. Aí, pronto, esse vem. Vem um programa de ajudar mais o povo com mais risco de doenças, ajudar mais o povo que viver na pobreza brasileira, que não tem muitas condições de uma saúde melhor. Fila de espera. Saúde. Sobre o SUS não tem atendimento bom, eu fico esperando nas filas de atendimento precário. Hospitais, postos de saúde. Um sistema com uma ideia boa, porém com uma péssima execução, organização. Saúde. A palavra SUS, quando vem na minha mente, se mostra de maneira ilustrativa, um lugar corrido, com adrenalina entre os médicos e enfermeiros no geral, uma infraestrutura não muito boa, mas um local com profissionais que fazem tudo na medida do possível. Uhum. É. Mamãe, Opa. faz sentido. Quando penso no SUS, a primeira coisa que vem à cabeça é como ele é importante para o nosso país e para as pessoas que não podem pagar por consultas e tratamentos, pois é ele que oferece atendimento para todos os indivíduos. É a partir dele que muitas pessoas conseguem um tratamento e cirurgia em diversos casos, ajudando a salvar vidas de pessoas que não têm como pagar um atendimento particular. Bem, na minha cabeça, o SUS é um sistema de saúde onde corresponde à emergência de algum acontecido de saúde. Medo de ficar doente, porque o SUS é péssimo. O único sistema público de saúde, mas que ainda é precário. O Sistema Único de Saúde, o SUS, é formado pelo conjunto de todas as ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Me vem na cabeça que é um ótimo sistema que foi criado para ajudar todas as pessoas, mesmo ele tendo várias falhas e podendo melhorar em vários aspectos. Saúde. Obrigado. Sistema Único de Saúde. Quando eu penso no SUS, eu penso no quanto é um serviço de saúde que qualquer brasileiro, ainda mais pessoas vulneráveis, deveriam ser gratos. É um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, que nos fornece algo praticamente de forma gratuita, o que nem todos do lado de fora, infelizmente, vão ter. Apesar do baixo investimento nesse sistema, o que infelizmente é nítido para a população, devemos proteger o máximo possível que podemos desse bem tão raro. Vários médicos correndo pelo hospital tipo Grey's Anatomy. Sistema de saúde para todos. Em um cartão? Está em um cartão o SUS? Não sei. Eu adorei que a última foi exatamente uma finalização, né? É um cartão? O primeiro foi um cartão, o último um cartão? Cartão chama atenção mesmo. Então, veja, é o artefato, né? A primeira coisa que a gente vê, o hospital, o cartão. Mas veja como foram significativas as respostas e representativas do que a população vive, do que a gente pensa sobre o SUS. E aquilo que a gente pensa sobre o SUS é o que ele é também. Porque ele vai existir na nossa mentalidade, ele vai existir no nosso coração, além de ele existir na realidade, né? Então, as nossas experiências vão construindo o que ele é. E o que a gente fala sobre o SUS também é importante. Então, por isso que meu sentimento de expectativa, quando a gente termina esse grupo de aulas, é que a gente, quando terminar o curso, assim, esse conjunto de aulas, a gente possa pensar como que eu vou mudar meu modelo mental, como que eu vou avançar com a minha fala sobre o que é o SUS, a partir dessa troca de experiências. O que mais? O que vocês querem falar, gente, antes de eu continuar aqui? Eu vou tentar que hoje seja o dia do microfone aberto. Vamos lá, pessoal. Ninguém nunca ficou doente, precisou ir pro hospital aqui? Mamãe,
Nem nenhum parente, né? Mas eu tomo vacina, né? Então, tipo, todas as vacinas, desde o meu nascimento, foi fornecida pelo SUS. Aí eu fui vacinada, minha carteirinha tá bem cheia até. Falta de Covid-19, estou esperando ansiosamente. Mas, enfim, é isso. A vacina que a gente toma, né? Desde quando a gente nasce até lá os nossos 14, 15 anos, que eu acho que é a última vacina que tem, é fornecida pelo SUS. Maravilha, é verdade. Verdade. Inclusive, erradicamos várias doenças aí. Erradicamos várias doenças que eram epidêmicas no Brasil por conta da vacinação nacional, programa de vacinação nacional do SUS nos anos 90 aí, ó. Sendo inclusive referência para outros países do mundo. A gente tem estrutura, né, para vacinar, a melhor estrutura de vacinação do mundo, né? A gente tinha até pouco tempo atrás, né? Sim, uma coisa interessante dos trechos que vocês leram dos estudantes é que muitos de vocês, na condição ainda de jovem, de estudante de ensino médio, alguns de vocês ainda nem abandonaram totalmente a infância, né, a adolescência, ainda nem passaram realmente para a juventude, essa juventude que a gente já espera que vocês tenham consciência dos direitos e deveres, né, da cidadania, que vocês já estejam preparados para o mercado de trabalho. Então, esse período de transição, que é o ensino médio, a gente já vê que vocês têm uma noção muito boa da realidade das coisas. Então, aí nos trechos já deu para ver que vocês entendem que o SUS tem a ver com o Brasil, né? Então, assim, já deu para ver que muitas respostas trouxeram esse caráter. Assim, vocês sabem que o SUS ele tem deixa eu até ligar a câmera. Muitos de vocês mostraram que vocês sabem o que é o SUS, né? Então, é esse sistema de saúde, e que junto dessa definição vem um monte de problemas que são brasileiros, questões que são brasileiras. Então deu para ver na fala de vocês que vocês sabem que tem desigualdade dentro do SUS. Vocês sabem que em alguns momentos existe uma distância entre aquilo que é teórico e aquilo que acontece na prática. Vocês sabem também com certeza que muda o SUS de estado para estado, de cidade para cidade. Então, é a mesma coisa da educação. Aqui em Brasília, essa realidade educacional não é a mesma realidade que você vai ter no Brasil inteiro, em todas as regiões. Então, da mesma maneira, também acontece com o SUS, tá bom? Então, fiquei muito feliz de ver que muitos de vocês já conhecem, sabem, e sabem que a principal questão dele não é ele existir ou não, mas o fato de que ele precisaria ser mais bem executado, mais bem ainda realizado do que o que ele já é. Né? Eu acho que eu fiquei feliz de ver isso aí em vocês, beleza? Assim, nas atividades que foram feitas. Ganhou palmas. E aí, gente, vocês querem falar mais alguma coisa por agora? Querem comentar? Eu posso contar uma história também? Ou outra coisa que eu trouxe assim, para mostrar para vocês foi porque é inspirado no professor Daniel, que trouxe notícia de jornal, né? Eu achei muito legal. Compartilhar algumas coisas assim, que a gente acha na mídia sobre o SUS. Para a gente poder analisar também, né? O que se fala, o que se pensa, o que o SUS representa para as pessoas. E a mídia também traz informação. Informação, discurso. Gente, vocês vão me desculpar, porque aqui tá difícil hoje. Vem cá, Jorge. Depois a gente cola, meu filho. Aqui cola, ó. Aqui, ó. Então vamos lá, vou contar uma história que eu ouvi essa semana passada. Então, eu estava participando de uma aula e aí o professor contou uma história que ele viveu. Ele foi para um congresso, sei lá, uma conferência internacional em Serra Leoa, na África. E aí, numa das vezes que ele estava passando assim na rua, né? Ele viu um monte numa das partes mais vulneráveis, assim, da periferia, assim, da pobreza dessa cidade que ele estava, acho que era, não lembro o nome da cidade, era uma cidade de Serra Leoa. E aí ele viu um carro branco com vários chineses dentro. E aí passava, assim, de vez em quando ele via um carro branco com chineses dentro. E aí ele ficou curioso.
E aí ele perguntou para uma das pessoas locais que estava acompanhando ele nesse congresso de, sei lá, acadêmico que ele estava participando. E aí a pessoa falou que nesse país, nessa cidade, não tinha sistema de saúde, nem público, nem privado, nem nada. Não tinha sistema de saúde. Então, um dos poucos acessos que essa população tinha para a saúde eram esses residentes, estudantes Eu sou sua mãe! Espera um pouco. Então, um dos poucos acessos que essas pessoas tinham à saúde eram residentes de estudantes de medicina que estavam terminando seu estudo e eram convidados a fazer uma residência, um estágio nesses países para aprender sobre doenças tropicais e, ao mesmo tempo, tratar a população. E o governo local adorava, porque eles não tinham outra opção de médico. Então, assim, eles recebiam eles recebiam algum apoio. Então, essa é a minha primeira história sobre saúde. Meu filho. Vou contar mais um e depois eu vou para os slides, tá, gente? E aí, a outra história é... Gente, eu vou ali dar um pão para esse menino e aí alguém conta alguma história aí enquanto eu vou lá, porque senão eu não vou conseguir terminar, não. Eu contei uma bem boa, eu vou contar uma mais ou menos agora, para não ficar muito romântico. Tá, conta mais um aí enquanto eu vou ali ver se eu acalmo o Jorge. Beleza. Tá, então beleza. Acho que uma outra que eu posso contar. Não, acho que também não é tão ruim assim, não. E eu acho que o que eu vou falar tem a ver um pouco com o fato do que eu acabei de falar para vocês, que foi o seguinte. Eu acabei de comentar com vocês que da mesma maneira que a gente tem uma desigualdade social muito grande no que diz respeito à educação, à renda, à classe no Brasil, ou seja, que no Brasil a gente tem realidades bem distintas e que algumas são um pouco menos favoráveis do que outras, que isso que significa desigualdade, tá bom? Então acho que se a gente pegar essa ideia e trouxer para o SUS, o que a gente vai encontrar? Eu vejo muita gente aí de São Sebastião falando da UPA. Então eu sei que muitos de vocês aí têm história com a UPA de São Sebastião. Ou que um dia foi lá e não conseguiu atendimento, ou porque um dia foi lá e estava muito cheio. E ao mesmo tempo, vocês sabem como é a escola de São Sebastião. Então, por mais que o Chicão seja uma escola legal, e é uma escola maravilhosa, a escola onde vocês estudam, o Chicão é uma escola bem cheia, concordam? Todas as salas estão bem, tem bastante estudante, as turmas com todas elas lotadas, não dá para a gente fazer transferência de vocês de horário, mudar de turno por causa dessa dificuldade. Concordam? Então, o que acontece? Da mesma maneira, isso acontece também no SUS. Então, quando vocês vão na UPA lá de São Sebastião, provavelmente ela vai estar cheia de gente. Só que como Brasília é uma cidade muito grande, e São Sebastião não é uma cidade autônoma no contexto aqui do Distrito Federal, ela é uma cidade que transita e que existe a partir da relação que ela tem com o plano piloto e com o centro de Brasília também, e também com a zona rural, né? Então ela é uma cidade que depende aí tanto do que está além dela, do que está aquém dela, né? Que está lá no centro, do que está além ainda das margens aí do Distrito Federal. Então você vê que São Sebastião tem um apoio ainda do hospital de base, né? E do Agarram. Então, dificilmente aqui em Brasília, você pode até ter que rodar muito, ter que pegar mais de um ônibus, ter que passar muitas horas esperando, mas dificilmente aqui em Brasília você não vai conseguir atendimento, né? Nem que seja um atendimento para chegar. Mas pode ser que o atendimento seja um atendimento para daqui 6 meses. Pode ser que a máquina que você esteja precisando usar para fazer um exame, ela não esteja funcionando. E assim por diante. Então, isso faz com... O que eu queria deixar mais de convite é para que a gente não desacredite, não deslegitime e não jogue tudo o que existe de bom no lixo, porque não está tudo perfeito. Que isso virou uma mania aqui no Brasil, né? Então a gente fala, já que o SUS não funciona do jeito que eu queria, ele não serve para mim. Quando na verdade não é bem assim, né? Eu tenho uma tia minha tia Mirene, minha madrinha, que há mais de 30 anos atrás,
Um médico falou para ela que ela tinha só mais 6 meses de vida. E minha tia Mirene está viva até hoje. Então, e todo o tratamento que ela fez na vida dela até hoje foi feito dentro de hospitais públicos brasileiros. Então, a gente tem que saber ponderar os problemas, as questões. Por exemplo, essa questão da vacinação agora. É óbvio que não estamos 100% satisfeitos. Gostaríamos de ter uma vacinação rápida, efetiva, mais bem organizada, com um, uma efetividade maior, que não foi o que está acontecendo, mas a gente também não pode desprestigiar o fato de que tem sido feito. Então, acho que a gente tem que, como cidadão, saber quais seriam os nossos direitos. Para isso, a gente precisa conhecer a estrutura. Então, acho que o que a professora Andressa começou a falar hoje para vocês sobre o Sistema Único de Saúde, da mesma maneira que quando a gente for falar da Lei de Diretrizes e Bases, ou quando a gente for falar de a legislação trabalhista brasileira, acho que quando a gente fala desses temas que são adultos, são temas maduros, temas que estão convidando vocês a crescerem, a passarem para a vida, para esse próximo passo da vida de vocês, que é de fato assumir o papel de cidadania. Quando vocês são convidados a estudar esses temas, a primeira coisa que vocês devem fazer é conhecer as leis, conhecer os objetos, da onde surgem esses assuntos. Então, por exemplo, o Sistema Único de Saúde está definido por lei, o alcance dele está definido por lei. Então, é por isso que, por causa da definição dele que está na lei, que faz sentido a gente falar em aborto dentro de um Sistema Único de Saúde, ou mudança de sexo, mudança de gênero, né? Mudança de gênero, desculpa. Gênero ou sexo? É sexo mesmo, né? Tá, eu acho que é. Então, É sexo nesse caso aí. sim, mudança de sexo, né? A mudança de gênero a pessoa pode já até ter começado a fazer, mas o Sistema Único de Saúde, inclusive a sociedade se questionando se o nosso Sistema Único de Saúde deve ou não se comprometer com esse tipo de situação de saúde, né? Então a gente primeiro precisa saber qual é o conceito de saúde que está por trás dessa estrutura toda. O que ela tem? Pô, ela tem um ministério, cara. Olha só, nós temos um ministério para tratar de saúde no Brasil. Será que é um tema fácil de lidar num país como o nosso, onde tantos de nós adoecem, vítimas de acidente, vítimas do trabalho, vítimas da desigualdade, vítimas da violência, né? Então, assim, será que é fácil cuidar de saúde num país onde a maioria das pessoas trabalham em empregos que não são bons, não são suficientemente seguros, não são suficientemente saudáveis, não tem longevidade, não tem qualidade, não tem segurança. Então, falar de saúde num país como esse é muito complexo, tá bom? Então, vocês estão tendo aí uma oportunidade muito bacana de conversar, de expor suas questões, falar um pouquinho e a gente vendo como que isso mostra para vocês como é a vida adulta, como é a vida de um cidadão brasileiro, beleza? Obrigada. Consegui ir lá fritar um ovo. Cheguei para oferecer um pão com queijo. Não, eu quero um ovo frito. Ai, meu Deus, agora eu vou ter que fritar um ovo. Eu também passo por isso aqui em casa, Andressa. Às vezes as minhas filhas vão pedir as coisas para mim e eu acho que trava, sabe? Igual disco, elas falam: Papai, quero pão, 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 pão. Dá vontade de dar um tapa nas costas, assim, desentala, mulher, para ver se para, porque elas são muito ansiosas, às vezes não conseguem esperar 5, 10 minutinhos, aqui em casa é a mesma coisa. Só que é dose dupla. Posso mostrar para vocês a foto? Sim, fica à vontade, Andressa. Eu fiz uma foto. O que quer dizer foto? Não só um print, né? Mas quer dizer, peguei um dia, fui lá no Google, escrevi SUS e saiu algumas notícias. Então, foi a foto Legal. que estava na mídia naquele momento. Então, vamos lá. Vou abrir aqui e vamos ler o que a mídia estava falando no SUS naquele dia. Eu não lembro qual foi o dia, mas a gente dá uma olhada porque está escrito lá a data. Andressa, vou pedir para a galera anotar tudo que você mostrar, seguindo aquela orientação de vocês estarem sempre com o caderno aberto, tá bom? Para depois ir lá na plataforma e colocar, eu não entendi nada. Ou então, eu entendi tudo. Coloquem, eu não entendi nada sobre o que a professora Andressa falou de tal coisa.
Ou então eu entendi tudo do que a professora Andressa colocou no slide. Eu acho que assim ajuda a gente a trabalhar para vocês. Beleza? Gente, nada de ok, por favor. Nada Ok. de ok. Ok é a resposta mais preguiçosa que você pode dar na sua vida. São 2 letras só. Ok. Você não escreve nem um eu vi, não, tá tudo bem. Pô, vou fazer a tarefa. Oh, ok. Vem aqui! Vem aqui! Então vamos lá. Vamos lá. Olha só, nesse dia que foi, não anotei o dia, gafe. Só está escrito um dia atrás, gafe, não olhei a data. Mas não faz mais que uma semana, não. Então, eu escrevi ali, SUS, e as primeiras notícias sobre. Claro, eu sei que vem tendencionado para minha pessoa, a gente já falou que esse negócio de internet eles filtram, né? E faz perfil, então tem um perfil meu aí no meio. Então, mas abstém disso. Toma água aqui, menino. Então, olha Eu vou só. fazendo isso, a mesma coisa que você fez aí, Andressa, eu vou fazendo aqui, porque às vezes muda um pouco o resultado, mas eu É, tenho em mente que vai ser muito parecido. então, olha lá, o tratamento utilizado pelo ator Paulo Gustavo foi barrado no SUS. O tratamento adotado por Paulo Gustavo foi barrado no SUS, diz médica. Barrado no SUS, tratamento de Paulo Gustavo custa 30 mil por dia, diz médica. Aí, ocupação dos leitos de UTI no SUS entra em colapso em BH. DF. Justiça autoriza 9 entidades a comprar vacinas sem doação ao SUS. Vivinha da Silva, manicure, descobre que para o SUS estava morta. E essa última página. Pandemia faz SUS cortar 1 milhão em cirurgias. Manifestação em defesa do SUS e a favor do lockdown aconteceu em Niterói, nesta quarta. SUS de Campinas volta a ficar sem leitos de UTI Covid-19. Quase 400 internados pelo SUS na cidade do Rio vêm de outras regiões. Saúde. Mesmo sucateado, SUS está salvando vidas na pandemia. Vacinação pelo setor privado paralela à campanha do SUS divide bancada federal de MS. Sindab participa de ato simbólico em defesa do SUS em Campina Grande. E taxa de morte por Covid é mais alta no SUS em Mato Grosso. E é isso, por enquanto. E agora o que eu tenho que fazer? Parou de compartilhar? Eu não tô vendo nenhuma tela, não. Era para estar compartilhando a tela? Ixi, era. Eu não compartilhei, Não, compartilha não. Eu li pensando que eu estava lendo para vocês. Eu já li, mas eu vou tentar só mostrar para vocês verem. Vamos ver o que acontece. Pô, eu fiquei prestando tanta atenção em você contando a história que eu esqueci de prestar atenção se você estava mostrando. Agora apareceu? Sim. Era isso daí, ó. Era assim. Aqui, essa tela. São as notícias mesmo que eu recortei, não é nada demais, não. Sim. Ó, esse dia e esse dia. Ou E hoje- seja, falou um pouco de saúde, de dinheiro, falou um pouco de. Olha, é impossível falar desse tema sem falar de dinheiro, né? Você vê, ó, quase todos têm um número aí. Também acabou querendo ou não falando de tamanho, né? De dimensão, que é até um objeto do conhecimento do Paz, né? Essa questão da gente saber lidar com os números e com a grandeza das coisas. Olha como é um bicho colossal, gigantesco o SUS. Né? Olha como é um monstro de vários pés e mãos, um grande polvo, né? Que está no Brasil inteiro, em cada cidadezinha, da menor cidade até a maior, onde são atendidos pessoas famosas, como esse menino Paulo Gustavo, que eu acho que é um cara bem reconhecido, até pessoas desconhecidas como o meu pai. Uhum. Teve um comentário de estudante que falou que eram para as pessoas pobres, mas não é. É para todo e qualquer cidadão brasileiro. Uhum. Então, mesmo uma pessoa que tem plano de saúde pode ser atendida no Sistema Único de Saúde.
E isso tem muitos elementos interessantes para a gente tirar e poder pensar o SUS, a representatividade que ele tem no nosso imaginário, né? Então, uma delas é essa questão de que as pessoas imaginam que o SUS é para os pobres ou para os necessitados. Isso é um elemento forte do que a gente imagina. Sendo que o SUS é para todas as pessoas, qualquer pessoa, não é cidadão brasileiro. Se chegar um estrangeiro, que aí quebrar a perna, bater a cabeça, sofrer um acidente, ele vai ser atendido. O que é diferente do sistema de educação brasileiro. Então, para você ser matriculado numa escola pública, tem que ter algum tipo de documento que mostre que você é, sei lá, naturalizado ou estrangeiro. Tem que ter algum. Acho que estrangeiro não aceita, não. Tem que ter algum tipo de documento que você está legal no país. O SUS não. É mais amplo que o sistema educacional. Tem outro elemento também que eu vi muito, muito legal, que é essa questão do público e do privado, o antagonismo que tem, né, entre o hospital público e o hospital privado. Ó, a rede pública e a rede privada. Tem um antagonismo aí. E é interessante perceber como que as notícias tratam do assunto. Então, quanto no hospital privado... e também entre como que a mídia trata a personalidade e um cidadão comum. Então, Vivinha da Silva, a manicure, não falou o nome da manicure. Falou, Vivinha da Silva, a manicure, quem ela é? Ela é uma manicure, ela não é a Maria Fernanda. Agora, o Paulo Fernando falou 5 vezes o nome dele. O Paulo Gustavo, né? É Paulo Gustavo, desculpa. Não, isso leva a gente a pensar, né? Vocês acham que uma pessoa que é rica tem mais direito de viver do que uma pessoa que é pobre? Ou direito de viver bem, né? Por exemplo, direito a ter uma cadeira de roda, direito a ter uma cirurgia. Vocês acham? Né? Agora o Brasil, assim, tem o maior sistema de saúde do mundo, né? E está sendo o único país a debater uma lei que vai privatizar as vacinas, né? E aí a conversa mole que tem, porque, gente, essa é a conversa que sempre tem aqui no Brasil quando quer privatizar as coisas, né? Que se os ricos tomarem a vacina, vai desafogar o SUS, né? É o que eles falam lá. Mas vocês acham que o número de vacinas é ilimitado? Você acha que tem infinitas vacinas para o Brasil? Acho que não. Não, né? Tanto que a gente, infelizmente, tem que categorizar quem é mais priorizado a tomar vacina, quem é o grupo de prioridade para tomar vacina e quem não é. Nesse momento, assim, dos idosos. Então, né, seria interessante, né, que o Brasil, com todo esse extenso e a população muito grande, tem que priorizar e categorizar grupos que são mais a favor da vida, tipo, mais que precisam ser mais curados ou mais, sei lá, tipo, precisam de priori mais a Na vida. verdade, essa categorização é feita, Marcelo, de acordo com a demanda do sistema de saúde, né? São pessoas que, se pegarem o Covid, elas vão ter mais probabilidade de serem hospitalizadas. Entendeu? Então, eles fazem essas vacinas primeiro para os idosos, depois vindo, para desafogar o sistema de saúde, né? Porque não tem vacina suficiente para todo mundo. Lá nos Estados Unidos, que não tem sistema de saúde pública, né, eles já estão vacinando pessoas com 15 anos já. Imagina que se a gente tivesse um plano central de vacinação, se a gente estivesse utilizando o SUS, né, qual é a porcentagem da população que já estaria vacinada aqui? Lá eles não têm estrutura de vacinação pública, que a gente tem, né? Então, assim, aí a gente está fazendo controle de danos, que é vacinando as pessoas mais velhas, né? Para desafogar o sistema de saúde, né?
E mesmo assim vem lá deputado, outro dia a deputada Janaína Pascoal, aí, apoiadora do presidente, lá falou que tinham que, com extrema ignorância, né, falando que tinham que vacinar os jovens primeiro, porque os jovens são produtivos. Né? Não entende nada do sistema de saúde do país, né? E deixa entender que a vida dos nossos pais, dos nossos avós, não vale nada, né? Não vale nada. Eu prefiro, assim, se eu pudesse escolher, eu ia escolher vacinar minha mãe primeiro. Eu acho que vocês iam escolher a mesma coisa, né? Fazer assim. O povo do governo parece estar tentando movimentar a economia, né? Mas aí como é que movimentar a economia com um país quebrado, um país que não tem estrutura, que não respeita, né, as regras, não vai funcionar. Vai só acabar mais com a economia do Brasil. Tem ações sendo desfeitas justamente por isso, por não respeitarem as regras. E toda hora que eles vão falar alguma coisa, eles falam, é pela economia do Brasil, é para se movimentar, sendo que eles mesmos estão desfazendo essa comunidade, né, que a gente tem a globalização, e muitos países estão se desfiliando do Brasil justamente por não respeitar as regras. Então, não faz sentido. E aí, né, imagina uma pessoa idosa que já tem a saúde mais debilitada, ainda se sentindo inválido para o Estado e para o Brasil. Deve ser, tipo, desnecessário total, mas enfim. Muito triste mesmo. E tá funcionando, gente, para economia não fazer lockdown. E é uma falsa dicotomia. Foi colocado de uma forma que parece que ou você salva a saúde ou você salva a economia. E é uma trampa, uma armadilha esse pensamento. Porque esse pensamento de que temos que salvar a economia e aí sai tudo pro ralo. As coisas não são assim, ou um ou outro. Nós teríamos que cuidar da complexidade da situação, como uma situação complexa que é. E aí, eu queria comentar com vocês uma coisa que eu percebi nos parágrafos que vocês têm escrito, que eu achei muito interessante, e vamos ver se a gente consegue abordar isso de alguma maneira nas próximas aulas, que alguns estudantes mencionaram como eles têm percebido que a pandemia tem agravado as desigualdades sociais. E é uma percepção muito verdadeira de que nós estamos passando por um momento que os extremos estão cada vez ficando mais extremos, inclusive os acessos às pessoas às condições materiais para viver. E aí, como que o SUS entra nesse processo, né? Eu acho que uma e aí a gente vai e volta naqueles 4 pontos, né? De pensar o microfone aberto, pensar as perguntas, a caixa de ferramentas e a mudança de mentalidade, mas eu acho que uma das mudanças de mentalidade que a gente pode avançar é esse de colocar o que eu vejo que muitos estudantes, ao longo do meu contato, converso com estudantes, pensam assim, se tudo fosse privatizado, então teria qualidade, teria eficiente. O problema do SUS é porque é público, então aí é ineficiente, tudo que é público é ineficiente, e aí as coisas vão... A mesma coisa da escola. Se todas as escolas tivessem uma administração privada, então isso aí seria eficiente e a gente conseguiria. É uma mentalidade de desqualificar as coisas públicas. E sendo que a gente viu, por algumas pequenas situações, exemplos que a gente compartilhou aqui, que, na verdade, a gente tem uma riqueza nas nossas mãos, no nosso contexto, no nosso país. É uma situação que todos os países do mundo gostariam de ter. Acho que não tem um país que não gostaria de estar numa situação que a gente está, de ter um sistema de saúde público estabelecido, enraizado nos municípios. E aí um pouco dessa... Só um pouquinho, meu anjinho, só um pouquinho. E um pouco dessa dicotomia que é colocada, que é essa mentalidade esquisita de desqualificar o público e valorizar o privado como se tudo que é privado é bom, tudo que é público é ruim, é uma mentalidade que tem um interesse por trás. Não é uma mentalidade ingênua, que pensa assim, um estudante, tadinho, que ele não pensou muito bem e falou um negócio desse.
Não, é uma construção de um discurso que vem sendo trazido para que, quando você tiver a oportunidade, você privatizar e tirar esse espaço, essa vitória que é o sistema de saúde público no Brasil, que é uma seguridade imensa. Eu tenho uma pergunta. Ótimo. Quem cuida do SUS? Tipo, quem faz a organização para que, tipo, eu sei que tem o Ministério da Saúde, né? Mas como é que é distribuído? Porque a gente é estados, só o Brasil é distrito. E aí, dentro desses estados, tem uma pessoa encarregada no SUS para demandar esse dinheiro e mandar os eletrônicos, os que precisa. Como eles sabem o que precisa em cada estado e em cada hospital para organizar e fazer a coisa funcionar mais ou menos? Você já começou fazendo a pergunta e já respondendo, né? A gente tem diversos níveis. Tem o nível federal, tem o estadual e tem o municipal. Aqui no Distrito Federal, a gente fica assim entre o federal e entre o estadual, a gente fica sambando ali, né? Porque nós somos um Distrito Federal, é diferente. Mas, como é uma pergunta, e na nossa metodologia a gente tem a parte de pensar perguntas, e na próxima aula, o nosso tempo já está mais ou menos acabando, né? Na sexta-feira, a gente vai ter um tempinho sobre isso. Então, a gente podia deixar como de dever de casa, cada um dar uma olhada e pensar como que se estrutura, como se organiza a administração pública no executivo, porque a gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. E aí, o executivo, no nível federal, você tem os ministérios, você tem o chefe do executivo, que é o nosso presidente, e você vem descendo. No nível estadual, você tem o governador, que tem as suas secretarias. E do nível municipal, você tem o prefeito, que também tem as suas secretarias de saúde. Então, dentro de cada um desses, você tem o ministério, as secretarias de saúde estaduais, secretarias municipais, tem responsabilidade, tem repasse de verba, que são minúcias, assim, que eu não vou saber responder assim, exatamente. Já vou. Mas essa pergunta é muito boa, Marcela. Vamos dar uma olhada nela e construir outras perguntas para a próxima aula. Desculpa, Andressa, eu perdi a pergunta. Pergunta de novo, Marcela. É boa oportunidade para a gente reformular a pergunta. E, como a gente sempre deixa o dever de casa, pense uma pergunta bonitinha, assim, como que você amarra bem uma pergunta. Você pode repetir a pergunta para o Conrado? Quem organiza o SUS? Como é organizado? Eu sei que tem o Ministério da Saúde, aí vai cada estado, tem uma pessoa que cuida. Bom, tem uma disciplina que muitos concursos cobram e que é uma disciplina que ajuda a entender isso, chama-se Direito Público. Então, você precisa, para entender o Brasil, Marcela, a primeira coisa que você precisa entender é o que é o Estado. Então, o Brasil é um país que é uma república presidencialista, não é isso? Então, nós temos como chefe aqui do nosso Estado e o chefe do nosso governo um presidente, que nós elegemos de maneira democrática, blá, 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 pelo voto, não sei o quê. Essas pessoas que nós elegemos a cada 4 anos, que nós chamamos de governo, elas assumem o que a gente chama de Estado, que é o conjunto de instituições políticas. Então, quem organiza o SUS, na verdade, é o Estado brasileiro. Nós temos a nossa soberania dentro do território brasileiro, nacional, que vai lá do norte ao sul, né, do Oiapoque ao Chuí, tá bom? Então, desde lá, daí da onde você está, mais pertinho para o Maranhão, até lá no sul, o Brasil tem uma só legislação para lidar com todo esse território. Assim nós escolhemos também na nossa lei que decidiu que nós administraríamos nosso território dessa maneira. E assim como todas as políticas no Brasil, as políticas têm níveis. Então, o nível mais alto de qualquer coisa no Brasil é o nível federal, né? Vem o dinheiro da União, o dinheiro é maior, o alcance é maior, a política é maior, é mais gente envolvida, essas políticas que os ministérios estão lidando, estão tratando, tá bom? Abaixo do nível federal, a gente tem o nível estadual. Beleza? E abaixo do nível estadual, a gente tem o nível municipal. Então, a saúde pública brasileira é organizada dessa maneira. Então, nós temos um só
comando, que é o governo federal e o Estado, né, orientando, tentando fazer existir as leis que estão propostas na nossa legislação, tá bom? E aí, de 4 em 4 anos, muda o grupo que encabeça as ações e as políticas que vão tentar fazer essa lei virar verdade. Então, é mais ou menos assim. Agora, o dinheiro. De onde é que vem o dinheiro do SUS? Vem da lei. Nós discutimos leis e decidimos por lei que tanto do nosso dinheiro seria da saúde, e que para o dinheiro chegar lá na saúde, ele só chegaria de tal maneira, e que para tirar esse dinheiro de lá, ele só seria tirado com base em tais princípios. Isso tudo na teoria, viu, Marcelo? Porque na prática, as coisas da lei deixam de acontecer ou não em função do jogo político que está em volta dele. Então, da força das instituições políticas. Então, o que a gente está vendo no Brasil hoje é um enfraquecimento de algumas instituições políticas que eram muito importantes. Então, a gente não acredita mais no nosso Supremo, as pessoas agora duvidam da nossa legislação, querem zombar do nosso poder executivo, do nosso poder legislativo, nosso poder judiciário, que é quem julga os processos, está extremamente abarrotado de processos e de processos políticos também. E eu acho que isso tudo se reflete na saúde. Beleza? Mas deixa aqui a dica, que eu acho que a Andressa ia deixar uma dica para vocês trazerem para os próximos e tal. Uns de vocês vão ter que estudar sobre isso. O que é federal, o que é estadual, o que é municipal, o que é estado, o que é governo, porque vão fazer alguns cursos superiores que têm essas disciplinas. Outros de vocês vão precisar estudar porque vão fazer concursos que cobram isso. E outros de vocês vão precisar estudar porque, para a gente exercer a nossa cidadania, é bom a gente conhecer as coisas. Mas então, tipo, tem o Ministério da Saúde. E aí, Sim. quem coloca no cargo da saúde é o presidente, né? Sim. Aí E o SUS, Marcelo, ele foi criado por lei na Sim. Constituição de 1988, né, instaurado depois, acho que é lei complementar, eu não sei direito a terminologia. Então, o que acontece é que o ministro o SUS, ele está dentro da pasta do Ministério da Saúde, entendeu? O executivo, ele serve exatamente para operacionalizar políticas públicas, né? Sim. Não só isso, mas a principal função dele é essa operacionalização de políticas públicas, né? Então, o SUS, ele está sob a tutela do executivo, né? Quem define o repasse para o SUS e para o Ministério da Saúde é primeiro o Poder Legislativo, através de lei, né? Todo ano é votado um orçamento, né? Orçamento, exato. E aí esse orçamento vai, e o Ministério da Saúde decide a distribuição da verba dentro do SUS, né? O SUS é a maior incumbência dentro do Ministério da Saúde. Então, assim, claro que o SUS ele é transversal, né? O tal teto, Isabela, é que votaram uma lei durante o governo Temer de que os gastos públicos não poderiam ser aumentados durante 20 anos. Né? O que é uma coisa que já está se mostrando inviável, né? Porque tem uma série de questões, entre elas a inflação, o dinheiro vai se desvalorizando, né? As demandas de saúde e educação, por exemplo, podem aumentar, diminuir, transporte, né? Pode acontecer um desastre natural, uma pandemia, né? Então, o teto é isso, foi votada uma lei de que os gastos públicos não iam poder ser aumentados durante 20 anos, entendeu? Então, toda lei, então, tipo, todo ano, quando eles vão votar para a saúde, só ia ter um tanto, era? Você pode dar mais dinheiro. Realocar, você pode tirar de um lugar e botar em outro. Você pode, de acordo com a distribuição. Mas a ideia é congelar o orçamento, ia ter aquele dinheiro para tudo. Sim. E não ia poder aumentar mais, né? Então, assim, você pode aumentar investimento em saúde? Pode, mas você vai ter que tirar de outro lugar, né? Você não pode aumentar investimento. E antes você tem que desprestigiar esse setor do Estado e fazer todo mundo acreditar que a gente não precisa dele, que o certo seria a gente deixar isso na mão de pessoas particulares. Então, o setor privado vai cuidar e vai melhorar. Isso, mas a sua pergunta é muito boa. Quem tem a incumbência do SUS
é o executivo, que é liderado pelo presidente, e quem tem a pasta do SUS é o ministro da Saúde. Então, o SUS ele é federal, ele é para o Brasil inteiro, mas o SUS, como a professora Andressa falou, faz repasses, né? Porque os estados eles estão sob tutela do governo federal em algum nível, né? Então, o SUS ele é estadual também. Só que os municípios eles são organizações políticas autônomas, né? Sim. Eles são organizações políticas autônomas em relação ao poder estadual e federal. Então, aí o repasse é diferente, tem um repasse específico que é para os municípios, que os municípios não têm que responder ao governo, né? Por isso que, por exemplo, o município de São Paulo, que é o maior do Brasil, né? Lá eles conseguiram comprar vacina, por exemplo, que é um dos municípios mais ricos que o Brasil tem. Inclusive, São Paulo distribuiu vacina para o Brasil inteiro, porque o governo federal não distribuiu. Então, são várias questões. O funcionamento do SUS é super complexo. É tão complexo quanto qualquer outra pasta. Eu acho que por isso que pode ter parecido difícil, gente, para todo mundo entender. Acho que o mais legal de vocês entenderem é que todos esses assuntos são difíceis de entender em qualquer país. Um país do tamanho do nosso é muito grande, a gente tem uma realidade muito díspare entre as regiões, entre as cidades, e aí fica mais difícil ainda de entender. Mas isso não é matéria do ensino médio. A gente vai ensinar para vocês, por exemplo, direito público, administração pública, mas eu acho que com as coisas que nós introduzimos na vida de vocês, assuntos sobre política, economia, ajuda vocês a entenderem isso um pouco mais para frente. Ao mesmo tempo que não é assunto do ensino médio saber com tanto detalhe o funcionamento Sim. do SUS, a gente traz ele para vocês como uma temática para a gente falar de coisas que sim são. Então, por exemplo, você entender o que é o Estado, entender os níveis federal, distrital, municipal, Sim. entender legislativo, executivo, judiciário. Eu estou falando rápido, mas você entender um pouco o funcionamento do Estado, isso sim. Então, outra coisa também que a gente vai falar nas próximas aulas, que vai ser quando a gente chegar na nossa caixa de ferramentas, né? Dar uma olhada o que tem de ferramenta da sociologia, do ensino médio, da história, das ciências humanas, que ajuda a gente a entender. A gente vai falar de alguns conceitos que são mais próximos da gente, que ajuda a decifrar isso. Mas o que eu gostei muito foi da pergunta. Então, a capacidade de fazer pergunta, de se admirar, de se indignar, de pensar o que está acontecendo, então isso sim é uma coisa do ensino médio. E eu encorajo vocês a fazerem outras perguntas. Façam perguntas. Então, a pergunta motivadora que eu coloquei foi o que o SUS representa. Então, todo o nosso caminho, desde dessa aula que foi de ver o que tem das nossas experiências, o que a gente pensa, a representação, até as perguntas e até as caixas de ferramentas no final, você pensando o que o SUS representa e como que a gente pode avançar nesse imaginário. Por quê? Aquilo que a gente imagina, a gente concretiza. A gente imagina que o SUS é horrível, é péssimo, é só para pobre, blá, blá, blá. Então, é isso que vai ter na nossa frente. Outra coisa também que eu queria rapidinho falar com vocês é que na próxima aula, na sexta-feira, às 9h30, a gente vai ter uma aula dupla. Então, já deixar mais ou menos acordado com vocês que 9h30 a gente vai tentar começar mais em ponto e 10h30 vai ter outra aula conectada, que vai ser do Connect, que é uma das eletivas, um dos eixos temáticos que a gente está estruturando no novo ensino médio. Então, está todo mundo convidado. Quem é do novo ensino médio, quem não é uma aula aberta, e a gente vai tratar de questões de intervenção e mediação sociocultural. Então, a gente vai fazer um sarau, fazer uma coisa assim para animar, que talvez destoie um pouquinho, assim, que assim, a gente está no SUS e às vezes está pensando assim, umas coisas uns conceitos mais duros, mas daqui a pouco, às 10h30, a gente vai emendar com essa aula um pouco mais útil, que vai ter outros professores também, inclusive. Então, lembra, no ano passado a gente fazia uma integração, tinha vários professores conectados, a gente vai ter esse espaço nessa sexta-feira e está todo mundo convidado. E se vocês quiserem deixar a sugestão... Muito obrigado por lembrar, Andressa. Eu fiquei pensando a reunião inteira em não esquecer de falar isso. Então, se vocês quiserem deixar perguntas, porque a próxima aula, o eixo vai ser perguntas. Mas se não tiver muitas, a gente avança, entende?
Se tiverem perguntas, pode mandar para um de nós lá na plataforma para a gente se organizando. Inclusive, essa da Marcela, achei bastante interessante. Vamos ver se daqui até lá consigo organizar uma coisa mais visual, assim, para ajudar a responder. Não que seja uma resposta definitiva, mas a partir do que foi dito aqui. Querem falar alguma coisa? Hoje era a aula do microfone aberto. Se não, estamos bem. Muito obrigada pela paciência, gente. Tem dias que é mais tranquilo, tem dias que é mais difícil, né? Trabalhar assim de casa. Hoje tem sido. Fala aí, gente. Fala pelo menos assim: oi, gente, eu tô vivo. Oi, professora. Tô vivo aqui, obrigado. Ô, professora Andressa, esse fundo de tela seu aí é aonde? Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Ô, louco. A igreja central, a matriz central, fica no meio da cidade. Na frente tem uma praça linda. É linda mesmo. É um lugar muito lindo, tradicional, antigo, tem uns 300 anos essa praça. E é um lugar muito marcante para mim, no sentido chocante, que é o centro turístico da cidade, é uma cidade assim, muito antiga, e que a desigualdade corta o coração lá. Nessa praça, você tem lá um monte de turista tirando foto, assim, assim, numa rua assim do lado tem como é o nome daquela loja de hambúrguer? Burger King, um hambúrguer custando, sei lá, quase uns R$ 100. E na praça, assim, além dos turistas e todo mundo, é um lugar bem movimentado, bem diferente daqui de Brasília, que é tudo segregado, né? E aí você vê, assim, pessoas vendendo, sei lá, biscoito, vendendo gelatina e café para ter um dinheirinho. Um monte de Cada um mendigo, caçando um meio de viver aí. é, tudo misturado, assim. Mas é um país maravilhoso que eu admiro muito. Já falei para vocês, né? Acho que quem acompanha as aulas há algum tempo já percebeu que eu gosto de falar da Bolívia. Mas a próxima aula eu vou trazer outra foto de outro lugar. Decidi que já que eu não posso sair de casa, eu vou viajar pela fotinho do fundo. Vamos ver o próximo lugar que eu vou achar uma foto bonita para pôr aqui. Encorajo vocês a fazer a mesma coisa. Ó, tem uma dica, faz assim. Entra no Meet, abre uma sala sozinho, coloca uma tela de fundo e tira uma fotinho assim, ó. Dá um print na tela. E depois põe aqui na conversa, se você não puder abrir a conversa, o vídeo o tempo todo, pelo menos coloca uma foto assim, ó, parecendo que você está conectado. Gente, eu vou desligar a gravação, tá bom? Beijo. Desliguei a gravação. Pronto.